antes de cair por terra, antes das muralhas ruírem diante dos pés de Israel, antes que o som das trombetas calasse séculos de impiedade, Jericó já era uma lenda, uma cidade erguida com pedras e sustentada por sangue. Antes de continuarmos essa história impressionante, já se inscreva aqui no canal Nos Passos da Bíblia. Ative o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas. Como sempre falamos aqui no canal, cada história bíblica tem algo a dizer diretamente ao seu coração. Ali, entre o rio Jordão e as encostas de Canaã, vivia um povo tão antigo quanto obstinado. Jericó não era apenas uma cidade murada. Era um símbolo de resistência e de perversão. Quem ousava se aproximar de suas muralhas era advertido pelas estátuas nas entradas. Deuses com faces bestiais, olhos esculpidos em ódio, e mãos abertas, sedentas por oferendas humanas. E entre essas oferendas estavam mulheres, jovens, inocentes, sacrificadas vivas. Mas para entender a queda de Jericó, precisamos primeiro entender sua vida. A vida dentro da cidade proibida. Imagine, uma cidade dourada pelo sol da tarde. Suas muralhas se erguiam como gigantes, com mais de 10 metros de altura e 5 metros de espessura. Era impenetrável, inexpugnável, inimaginável de conquistar. Por dentro, ruas bem traçadas serpenteavam entre construções de pedra calcária. Mercadores gritavam em línguas de outros povos, frutas exóticas, especiarias, tecidos púrpura. Jericó era um centro de comércio e orgulho. Os jardins internos floresciam, regados por canais trazidos do Jordão. Havia fontes de água, doces salões com mosaicos de ouro e altares em cada esquina. Mas junto com o luxo, vinha o cheiro da morte. Cada esquina tinha um ídolo, cada lar, um altar. Cada casa, sua aliança com um deus pagão. Jericó adorava muitos deuses. Baal, o senhor das tempestades. Astarote, deusa da fertilidade. Moloque, o devorador de crianças. E outros, tão perversos que seus nomes nem eram pronunciados. Eram deuses de fogo, de carne, de sangue. Para agradá-los, os sacerdotes exigiam danças. Depois, corpos. E por fim, almas. Todos sabiam que o sacrifício a Moloque precisava ser puro, e para eles, pureza significava juventude, virgindade, inocência. As mulheres eram escolhidas desde pequenas. Cresciam sabendo que podiam ser levadas a qualquer momento. Havia choro nas casas, mas ninguém podia protestar. Jericó era uma cidade onde a tradição era mais forte que o amor, onde a fé era mais temida que compreendida. E o povo preferia temer do que resistir. Algumas eram criadas para seduzir, outras para morrer. As mulheres eram vistas como instrumentos de culto, de prazer ou de morte. Em festas religiosas dançavam diante de altares com véus transparentes e olhos pintados com couro. A multidão gritava. Os sacerdotes balançavam suas taças de sangue. E quando a dança terminava, o espírito escolhia a próxima oferenda. Elas eram levadas ao templo de Moloque, colocadas sobre uma estátua de bronze aquecida por chamas vivas. E ali, entregues, gritos, fumaça, silêncio. Era o preço da colheita, da fertilidade, de proteção divina. Mas em meio a tudo isso, havia alguém. Alguém que não se curvava completamente. Ela era prostituta. Não por desejo, mas por sobrevivência. Morava sobre o muro da cidade, e de sua janela via o que ninguém mais via. Raabe ouvia os boatos, sobre um povo que se aproximava, sobre um Deus que não exigia sacrifícios de sangue, mas oferecia misericórdia e em silêncio. Seu coração começou a clamar. Ela atendia homem, mas em sua alma sonhava com um novo mundo. Um mundo onde as mulheres não fossem entregues ao fogo, mas ao cuidado. Um mundo onde o sangue não precisasse mais escorrer sobre pedras sagradas, porque já havia sido derramado por um cordeiro. A fé
começava a nascer no lugar mais improvável, no coração de uma mulher esquecida, de uma pecadora, que seria lembrada pela eternidade. As noites em Jericó eram mais escuras que o deserto, não por falta de tochas, mas por excesso de sombras na alma de um povo que havia trocado o Criador por imagens de pedra. 2 vezes por ano, a cidade se entregava à sua celebração mais temida, a Festa das Chamas. Homens, mulheres e crianças eram pintados com cinzas e se reuniam na praça principal. Ali, um altar gigantesco era erguido, uma fornalha aberta onde os sacerdotes invocavam o deus Moloque. Diziam que, se o deus se sentisse satisfeito, a chuva viria, a lavoura cresceria e os inimigos seriam afastados. Mas para isso, era preciso fogo, era preciso carne. As ruas ecoavam com o som de flautas, tambores e gritos. Jovens eram trazidas, vestidas de branco, com flores nos cabelos. E ao redor o povo dançava, bêbado de religião, cego de idolatria, e quando a música parava, o silêncio era pior, porque todos sabiam o que viria. Um nome era chamado, um corpo era entregue, e a cidade aplaudia. Jericó era bela, mas estava morta por dentro. Do alto do muro, Raabe assistia tudo. Ela conhecia os homens que dançavam, conhecia as mães que choravam, conhecia os sacerdotes, que um dia haviam tocado em suas mãos como se ela fosse um objeto sagrado, e depois, descartável. Ela sabia que não era pura aos olhos deles, mas também sabia que nenhum deles era puro diante de Deus. Certa noite ela não suportou, caiu de joelhos em seu quarto, sem saber o que dizer. Não conhecia orações, nem sabia o nome do Deus verdadeiro, mas ela fez algo que poucas pessoas em Jericó faziam. Ela clamou. Com lágrimas disse: se houver um Deus, se for verdade o que dizem sobre esse povo que se aproxima, então me vê, me encontra e me leva para longe disso. A resposta não veio em palavras, mas no coração de Raabe, um fogo começou a nascer. Não o fogo que devora corpos, mas o fogo que purifica almas. Na mesma época, rumores começaram a tomar as ruas de Jericó. Um povo, milhares de homens, mulheres e crianças, acampava do outro lado do Jordão. Eles vinham marchando pelo deserto há 40 anos, e agora estavam a poucos dias de distância. Os sacerdotes diziam: não há motivo para temer, Moloque nos protege. O rei dizia: as muralhas nos guardam. Mas o povo tinha medo nos olhos, porque diziam que esse povo hebreu tinha um Deus diferente, um Deus que não tinha imagem, um Deus que não precisava de oferendas humanas, um Deus que falava com seus servos e lutava por eles. E diziam mais, que esse Deus havia aberto o mar, que havia derrubado exércitos, que havia dado pão do céu e que agora ele vinha com eles. A atmosfera em Jericó mudou. Sacerdotes intensificaram os sacrifícios. Mulheres foram presas, acusadas de desviar a fé. Homens se embriagavam na tentativa de esquecer o medo. E no coração da cidade, todos sabiam, algo estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Raabe fazia algo incomum. Ela começou a guardar trigo em silêncio. Preparava jarros de água, escondia lençóis sob o chão, reforçava as trancas de sua janela. Ela não sabia exatamente por quê, mas algo dizia: prepara tua casa. No templo, os sacerdotes profetizavam guerra. No palácio, o rei mandava reforçar os portões. Mas no quarto de uma mulher impura, a fé florescia. Raabe já não pertencia a Jericó. Seu corpo morava ali, mas sua alma já havia atravessado o Jordão. Ela não sabia como seria salva, nem se seria, mas sabia que não queria morrer com aquela cidade. Na calada da noite, quando o mundo parece dormir, há corações que despertam para a eternidade. Era assim com Raabe. Enquanto a cidade roncava em festas e sacrifícios, ela ouvia o sussurro de uma promessa. Naquela noite, 2 homens entraram pelos portões de Jericó. Eram diferentes.
Suas vestes eram simples, suas vozes baixas, mas seus olhos carregavam algo sagrado. Eles não buscavam ouro, nem prazer, nem fama. Eles buscavam respostas. E o ponto mais alto da muralha. Josué os havia enviado. 2 espiões, enviados não para medir as muralhas, mas para entender os corações. E Deus os levou direto até a casa de Raabe. Eles entraram como clientes, mas saíram como testemunhas. Raabe os reconheceu, não como homens de desejo, mas como homens de destino. Eles a olharam com surpresa. Ela, a mulher de má fama, sabia quem eles eram. Vocês são hebreus, do povo que Deus está trazendo até nós. O mais velho ficou em silêncio. O mais novo apertou o punho, mas Raabe continuou. Não tenham medo. Já sabemos que a terra será de vocês, porque o Deus de vocês é real. Todos aqui estão com medo, mas eu quero viver. Foi ali, entre vasos quebrados e lençóis gastos, que nasceu uma aliança. Raabe escondeu os espiões entre as palhas do teto. Fez sinal para que subissem sem serem vistos. E naquela mesma noite, a guarda de Jericó veio bater à sua porta. A decisão de Raabe durou segundos, mas ecoou por gerações. Ela abriu a porta, mentiu aos soldados e salvou a linhagem da promessa. Eles vieram sim, mas já foram embora. Se correrem, talvez ainda os alcancem. Os soldados saíram correndo, e a porta se fechou com um suspiro. Lá em cima, os espiões tremiam. Mas Raabe sorria. Ela não temia mais os homens. Ela começava a confiar em Deus. Naquela mesma noite, ela subiu ao terraço, com olhos marejados, estendeu a mão e fez um pedido. Jure-me pelo Senhor, que assim como salvei vocês, vocês salvarão a mim e a minha família. Os homens assentiram. Coloque um cordão vermelho em sua janela. Quando viermos, essa será a sua proteção. Raabe pegou um fio escarlate, simples, frágil, mas para ela era um milagre pendurado no ar. Era o sinal de que, mesmo num lugar de trevas, a luz de Deus ainda podia encontrar corações. Os espiões partiram ao amanhecer. Raabe ficou com o coração acelerado. Ela não sabia o dia, nem a hora, mas sabia que o juízo viria. Ela reuniu seus irmãos, suas irmãs, seus pais, fechou portas, preparou alimentos e esperou. Lá fora, Jericó continuava sua vida, mas naquela casa sobre o muro, uma revolução espiritual havia começado. O sangue não seria mais o dela, a vergonha não seria mais a sua identidade. Raabe agora era guardiã de uma promessa e mulher de uma nova aliança. Aquela mulher, que muitos desprezavam, se tornaria um dos maiores nomes da genealogia do Messias. O silêncio precedeu o trovão. Por 6 dias. A cidade acordou com o som dos passos de um povo que não falava, não gritava, não ameaçava, apenas marchava. Homens com olhos fixos, crianças caminhando com os pais, sacerdotes à frente tocando trombetas de chifre, e ao centro, a arca. Jericó nunca vira um exército assim, sem armas em punho, sem gritos de guerra, apenas fé e passos. O povo se amontoava sobre os muros. A cada manhã, esperavam flechas, mas só viam silêncio. Aquele silêncio era pior do que qualquer grito, porque parecia que o próprio Deus caminhava com eles. Os dias se repetiam, e com eles, o medo crescia. Dentro das muralhas, os sacerdotes faziam mais rituais. Sacrifícios aumentavam. As crianças choravam. O rei ordenava vigília. Os homens dormiam com espadas ao lado da cama. Mas todos sabiam, as muralhas não seriam suficientes. Algo maior, mais santo, mais poderoso, estava se aproximando. E no 7º dia, eles vieram de novo. Mas desta vez, não deram uma volta, deram 7. A cada volta, o som das trombetas era mais forte,
A poeira se levantava. O povo de Israel estava calado, mas o céu parecia tremer. Do alto da muralha, Raabe segurava o fio escarlate. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. Ela não via homens marchando, ela via Deus se aproximando. E então, a última volta, o último toque e uma voz: gritem! O povo gritou, e o chão tremeu e o céu respondeu. As muralhas caíram, não com catapultas, não com espadas, mas com a ordem do Criador. Pedras voaram, torres ruíram, portões se estilhaçaram, Jericó tombou. O fogo tomou as casas, a poeira cobriu os rostos. O povo correu em desespero, mas uma casa permaneceu de pé, a casa de Raabe, marcada pelo fio vermelho, protegida pela aliança, guardada pela fé. Dentro, Raabe abraçava seus pais, irmãos, sobrinhos. Aquele pequeno espaço se tornou um santuário. Enquanto tudo desmoronava, Deus lembrava de uma prostituta que creu. Raabe foi levada para fora da cidade, junto com sua família, e entre um povo que ela não conhecia, ela foi acolhida. E entre milhares de mulheres em Israel, ela foi escolhida, não apenas para viver, mas para gerar. Raabe se casaria com um homem de Judá, e seu filho se chamaria Boaz. Boaz teria um filho, e este outro, até que gerações depois, nasceria um menino em Belém, chamado Jesus. A mulher que vivia entre sacrifícios humanos se tornou parte do maior sacrifício de amor que o mundo já conheceu. Jericó caiu, mas a graça se levantou. Jericó caiu, e com ela caiu uma era de engano, caiu a idolatria, caiu o sangue inocente. Mas entre as pedras, uma história ficou de pé. Raabe não apenas sobreviveu, ela foi transformada. Ela havia vivido entre gritos e agora ouvia canções. Havia servido a deuses que pediam sacrifício e agora conhecia o Deus que se entregava em sacrifício por ela. Ela havia sido usada e agora era honrada. De todas as casas, Deus escolheu a dela, de todos os nomes. Deus escreveu o dela na genealogia do Messias. Raabe, a prostituta, a mulher que vivia em cima do muro, a mulher que nasceu no lugar errado, com a fama errada, na cultura errada. Mas a mulher que decidiu crer. E isso mudou tudo. Quantos vivem hoje em Jericós espirituais, cidades com muralhas altas, religiões sem vida e deuses que cobram tudo, mas não entregam nada? Quantos sacrificam seus sonhos, sua identidade, sua pureza, suas famílias, por promessas vazias? Quantos vivem como Raabe, cheios de marcas, mas desejando uma nova história? O fio escarlate de Raabe foi o sinal de sua salvação. Hoje esse fio é o sangue de Jesus. Ele ainda marca casas. Ele ainda cobre vidas. Ele ainda separa os que creem do juízo que virá. E o convite ainda está de pé. Não importa se você mora sobre os muros ou se já foi quebrado pelas muralhas da vida. Não importa seu passado, sua fama ou suas quedas. Se você crer, o Deus que salvou Raabe também pode salvar você. Jericó foi uma cidade amaldiçoada, mas de dentro dela brotou uma semente bendita, porque Deus não olha para muralhas, Ele olha para corações. E se Ele viu fé em uma prostituta de Canaã, Ele pode ver fé em você. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E claro, inscreva-se no canal Nos Passos da Bíblia, porque aqui toda semana você caminha mais fundo nas Escrituras, com histórias que revelam o Deus que transforma, redime e salva. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.